Quero muito louvar a Deus pela sua vida e pela sua família. Eu sou o pastor Paulo, do Ministério Semeadores. Eu quero trazer aqui uma palavra de instrução para você no dia de hoje. Nós precisamos entender sobre a nossa identidade. Precisamos aceitar que ser cristão é muito mais importante, muito mais intenso, muito mais complicado do que ser um religioso. A religião, ela é muito, mas muito, e foi muito e será muito propícia, mas ela jamais trará a convenção que nós precisamos ter. Porque a religião é dogmática e não fala nada acerca da nossa identidade espiritual. A primeira coisa que você precisa entender sobre a sua identidade espiritual é que caráter é aquilo que você demonstra ter quando ninguém está te olhando. Somente Deus está te vendo. E falando sobre identidade espiritual, existe aquelas pessoas que estão equivocadas acerca do que eu estou falando aqui. Porque elas pensam ser cristão porque frequenta uma denominação, uma igreja, um templo grande. Ser cristão é muito mais do que você vestir uma roupa de cristão, de você fazer uma pregação, de você cantar um louvor, de você ter um título. Ser cristão é você admitir que você precisa ter uma identidade. E ter identidade é você não ser equívoco, não ser equivocado acerca daquilo que você é. Eu quero citar para você um texto bíblico. Jesus, ele não chamou a 12, Jesus chamou a 13. E Jesus conhece as palavras quando elas são persuasivas de uma forma que querem ludibriar, que querem enganar, que querem trazer realmente uma façanha dentro das palavras, porque as palavras são assim. Nós não conhecemos as pessoas pelas palavras que elas dizem ser ou ter. Nós precisamos conhecer as pessoas por aquilo que elas demonstram na sua diária, no seu cotidiano, na prática, no exercício do seu caráter e da sua fé. E eu quero citar para você aquele texto bíblico em que o jovem rico, ele chega para Cristo e chama Jesus de bom. Ora, quem é que não quer ser elogiado? Quem é que não quer ouvir alguém dizer um adjetivo bom para ele? Só Deus que não quer, porque Ele conhece o nosso coração. No livro de Isaías diz assim: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, ele não divide a sua glória. Deus não aceita você servir a Ele de dia, da parte da manhã, e à noite você não servi-lo. Ou servi-lo à noite e durante o dia não. Ou você é crente por completo, cristão, transformado, para ir para o céu, ou você não precisa ser. A Bíblia diz que Deus vai vomitar os mornos da sua boca. E você precisa entender isso. A sua oração bonita, a sua litúrgica bonita, o seu louvor cantado com a sua voz, que pode até arrancar lágrimas dos olhos de algumas pessoas, não vai convencer a Deus se o seu coração verdadeiramente não estiver nele. Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro, diz a palavra de Deus. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. E precisamos ver que o nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus invisível, mas é um Deus de realidade, de coisas corretas. Deus, ele é imutável. Ele jamais mudará o seu pensamento, a sua forma de agir. O que para Deus era ontem, será hoje e será amanhã. Os pensamentos de Deus, eles não mudam. O que era certo ontem para Deus será certo hoje e será certo amanhã, consecutivamente, acerca das coisas erradas. E eu quero dizer para você que quando esse jovem chegou diante de Deus, diante de Cristo, achando saber sobre a sua identidade, porque era uma identidade totalmente equivocada dentro de uma religião, de um conhecimento humano, porque religião também é conhecimento humano.
conhecer as leis mosaicas, conhecer a Bíblia Sagrada como forma de letra, ao invés de te edificar, acaba te matando. Você precisa conhecer a palavra embasado naquilo que o Espírito de Deus traz a você como revelação. E isso é muito sério, entender isso, porque isso não trará para nós nenhum tipo de equívoco. Nós saberemos acerca da nossa convenção, saberemos o Deus que nós servimos e teremos convicções quando falarmos. Falaremos com precisão, falaremos com dedicação, falaremos com vontade, com positividade. Aquele jovem, quando chegou para Jesus, ele disse: bom mestre. E Jesus disse assim para ele: por que me chamas de bom? Bom é só Deus que está no céu. E ele disse assim: o que eu farei para que eu possa te seguir? Porque seguir a Jesus é muito bom. É ter uma vida totalmente transformada. É andar à contramão da realidade humana. É quando o sistema diz que é certo, você olha dentro da Bíblia e diz que o sistema está pregando é errado e que você precisa ir contra o sistema. Entendeu? E aquele jovem, quando ele ouviu as palavras, Jesus ouviu as palavras dele e consecutivamente Jesus vai responder a sua indagação, a sua pergunta, a sua vontade. Jesus vai dizer para ele assim: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, depois você vem e segue-me. Por que será que Jesus pediu a ele tudo? Porque Deus dá para nós totalmente tudo. Sinceramente, Deus não dá para nós aquilo que é paralelo, aquilo que é mais ou menos, aquilo que é mesquinharia. Deus dá para nós 24 horas do nosso dia, a sua atenção. Deus está completamente disposto a ouvir a oração de toda a humanidade se você se voltar para Ele 24 horas. Por isso que a Bíblia diz, através do ministério de Cristo: orai sem cessar. A oração é um diálogo. Oxalá se nós conseguíssemos fazer isso. E aquele jovem, ele se entristeceu, porque o seu tudo não era a sua vida. Porque se fosse a sua vida, era fácil de entregar. Entregar a vida é fácil. Eu quero ver você entregar as suas finanças. Eu quero ver você entregar onde o seu coração está. Naquilo que você acredita ser mais importante do que Deus. E realmente para você é mais importante do que Deus. Porque você consegue desapego de tudo, menos desse pecadinho que você leva como um pecadinho de estimação e jamais consegue deixar. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, que para você é mais importante do que Deus, é aquilo ali que você tem que se desfazer. O coração daquele moço estava preso nos seus bens materiais. E isso era disturpado na sua identidade. Ele acreditava ele acreditava ter uma identidade religiosa. Mas ser cristão é muito mais do que ser religioso. Ser cristão é se entregar a um chamado, é se entregar ao ID e simplesmente fazer a vontade de Deus sem hesitação, sem questionamento. Aquele jovem, então, ele se entristeceu. E Jesus, quando ele tinha que chamar alguém para o ministério do apostolado, ele usava a seguinte expressão: vem e segue-me. Então Jesus chamou a 13 para o seguir. Mas aquele moço não teve condição, porque o seu coração estava naquilo que não era o reino de Deus, que não era a vontade de Deus, que não era aquilo que Deus quer. O que você acha que Deus quer? Você acha que Deus quer o pouco? Ou você acha que Deus quer o muito? Você acha que o muito que Deus quer é o seu dinheiro? A Bíblia compara o dinheiro como Maamon, o Deus das riquezas. Deus não é Deus de coisa rica. Deus é Deus de coisa próspera, de atitudes prósperas. Existe gente que é tão rico e é tão miseravelmente pobre. E existe gente que é tão pobre
e é tão rica com abundância. Por isso eu quero te dizer acerca da sua identidade espiritual. Não fique equivocado acerca da sua identidade espiritual. Não pense que Deus vai aceitar a sua mesquinharia. Coloque Deus sempre acima de tudo. Quando nós entendemos isso, a Bíblia Sagrada fala sobre a prioridade. Ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda, o reino do céu precisa estar acima de tudo, e isso trará para você a sua verdadeira identidade. Deus em Cristo te abençoe.